Olá pessoal, estamos começando mais um podcast aqui no nosso Arrocha Manaus. Meu convidado de hoje é o Jack Serafim. Tudo bem, irmão? Tudo bem, Walter? Muito obrigado pelo convite de estar aqui, participando de algo tão especial como é o podcast que me lembra muito as minhas origens, no rádio, e também gosto muito de conversar, então vai ser uma oportunidade muito feliz aqui com você nesse momento. Bom, vamos falar um pouco do Jack, que é bacharel em Ciências Políticas, formado pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, é do município de Carauari. Eita, Carauari, filho de Carauari. Foi lá que você começou na comunicação aos 13 anos, não é isso? Sim, foi. É o meu lugar, né? A minha terra. Tive a oportunidade de crescer em uma cidade como Carauari. Carauari chegou a ser a segunda maior produtora de borracha na época áurea, né? Então, para lá estavam os grandes senhores dos seringais, né? E muitas pessoas foram para lá, né, para Carauari, exatamente nessa coisa de uma certa forma tentar ganhar algum recurso com a extração da borracha. Então vieram pessoas do Nordeste, muita influência portuguesa também lá, né? Para você ter ideia, existem algumas telhas que vieram diretamente de Portugal para poder cobrir as casas dos donos dos seringais, né? É de lá que vem também figuras como Zezinho Corrêa, a professora Marilena Corrêa, que foi reitora inclusive da UEA, né? E a terra do melhor açaí do universo, né? Existem algumas pessoas, tem o melhor açaí do Brasil, o melhor açaí do Norte, o nosso é o melhor açaí do universo, né? Então é desse lugar que eu venho, e foi lá que eu tive a oportunidade de, aos 13 anos de idade, começar em uma rádio comunitária. E foi muito engraçado o início disso, porque eu tive lá uma oportunidade para aprender a operar, né, som, ser um dos operadores da rádio. E aconteceu de um dia não ter locutor na rádio, e a prefeitura precisava divulgar um aviso assim, muito importante, assim, de última hora, e não tinha nenhum locutor. E foi quando o diretor da rádio entrou em contato e disse: quem é que está por aí? Ó? Só tem o estagiário, né? E aí deixa eu falar com ele aí. Jack, me diz uma coisa, você sabe ler? Então a minha vida no rádio começa com essa pergunta: você sabe ler? E eu, filho de professora, né? Minha mãe, enfim, conhecia todas as minhas professoras, me obrigava a sentar na frente, cobrava bastante. Viu que quando eu nasci eu era muito feio, então disse assim: vai ter que estudar, meu filho. E realmente ela pegou pesado nisso daí. Então, devido à boa leitura, acabei começando no rádio. Naquele mesmo dia ele me fez um convite para poder começar a apresentar programas. E o primeiro programa de rádio que eu apresentei foi um programa romântico, aos 13 anos de idade. Opa! Não entendia nada de namoro, de romance, enfim. Mas foi a primeira oportunidade que eu tive apresentando um programa romântico, lendo poesias, né, tocando músicas românticas. E aos 13 anos de idade, como tem o encanto do rádio, né, as pessoas não sabiam que era uma criança que estava lá, né, que era um adolescente que estava lá. Então tem muitas histórias muito engraçadas desse começo, mas é aí que desperta realmente minha paixão pela comunicação, minha curiosidade pela comunicação, e é também o que vai me levar inclusive para fora da cidade para querer explorar mais essa ciência. Bom, já falou tudo, né? A mamãe do Jack é professora, né? A dona Sônia. Você perdeu seu pai, que era um mecânico, né? Sim, ele faleceu recentemente. Mecânico de helicóptero. Mecânico de helicóptero. Assim, Carauari teve essa explosão com a questão da exploração da borracha, mas teve uma segunda explosão, que foi a chegada da Petrobras explorando petróleo, né? O primeiro lugar que a Petrobras vai operar aqui no Amazonas é lá em Carauari. E é quando, alguns anos depois, eles descobrem lá no Rio Urucu, lá em Coari, uma reserva melhor, né, de extrair. E eles saem de Carauari e vão para lá. E nessa coisa da Petrobras operando lá é quando meu pai vai trabalhar lá, conhece minha mãe, enfim. E nisso eles acabam se envolvendo, eu apareço dentro da jogada, né, mas enfim, acabam não ficando juntos, segue a vida, né? E a minha relação com meu pai, ela vai se estabelecer mais para a minha adolescência, né? Quando a gente realmente se conhece. Minha referência realmente de pai, assim, de início, é do meu avô, seu Nenel, que era seringueiro. E uma curiosidade sobre ele é que o vovô, ele tinha na carteira de trabalho dele assinado pela Petrobras como caçador, né? Numa época em que assim, não existiam tantas restrições, né, nessa questão ambiental e tudo mais, o vovô ele era contratado da Petrobras. Eles iam, pegavam ele de helicóptero, deixavam no meio da selva, e o vovô passava o dia inteiro caçando. E no final do dia pegava lá as caças e era a carne que alimentava, né, os servidores da Petrobras. Isso há muito tempo atrás, claro, né? Então assim, é desse universo que realmente vou surgir, como você falou muito bem. Minha mãe professora, minhas tias todas professoras,
Meu avô, por exemplo, ele morava no Seringal e vai para a cidade porque ele queria ter um filho homem. Então ele tentou uma vez com a vovó, 2 vezes mulher, 3 vezes mulher, 4 vezes mulher, porque ele achava muito pesada a estrada da seringa. A seringa realmente, a extração da seringa era muito pesada. Ele achava muito pesado para as meninas e ele queria ter um filho homem para poder ajudá-lo nessa lida, né? E chegou na 7ª filha, disse: não, eu vou para a cidade. E é quando ele vai para a cidade, forma todas as filhas, né? A maioria delas professoras. E aí, quando ele termina de entregar o último canudo para a última filha, ele retorna para o mesmo seringal de onde ele saiu e é onde meu avô vai falecer. É uma pessoa de uma história também muito linda, e meu pai do mesmo modo. Finaliza a vida realmente com o amor e o carinho de todos os filhos. Teve uma luta muito grande aí, devido a um problema no fígado que ele teve, né? E apesar de toda a batalha, toda a luta, toda a resistência, chegou uma hora que o corpo não aguentou e ele teve que descansar. Estamos aqui agora para buscar fazer o nosso melhor com o legado e com o ensinamento que cada um deles nos trouxeram. Jack, em Manaus você se especializou em marketing político, né? Fez grande trabalho em mídia social, essa coisa toda. Conta um pouco dessa história pra gente aí, no caminho que você segue hoje. Olha, Manaus foi uma escolha assim, muito desafiadora para mim, porque imagina, no interior não há muitas histórias de pessoas que saíram de lá e conseguiram, pelo menos na minha realidade, não existia assim, algum nome de alguém que tivesse vindo e conseguido se destacar nessa área, salvo um amigo nosso que até hoje está na Rede Boas Novas, é um dos grandes locutores da Rede Boas Novas, que é o Jones Moura, um amigo querido que a gente conheceu lá. E é exatamente a primeira pessoa que eu venho procurar quando eu encontro aqui, né? Exatamente buscando algum espaço nessa questão realmente da rádio. Mas a minha vinda ela vai se dar no instante em que eu sinto que, tipo assim, você bateu no teto, né? Tu sente que poderia um pouco mais, você tem muita curiosidade sobre as coisas da vida e você quer aprender mais, enfim. E eu decido então vir para Manaus. Inclusive o último abraço que eu dei foi no meu avô. E ele chegou para mim e disse assim: meu filho, vá e só volte quando você vencer. E quando você vencer, não esqueça de cuidar dos outros. Então assim, isso eu guardo no meu coração, sabe? E vim realmente para cá enfrentar os desafios da cidade grande, né? Cheguei a estudar no IFAM, produção publicitária, né? Trabalhei em produtoras e confesso que assim, no fundo, apesar da formação em ciência política, por toda a vivência com a política, eu tenho uma ligação muito forte com essa questão política desde muito cedo. Minha primeira campanha foi aos 17 anos de idade, pra você ter ideia, participando de núcleo de campanha, foi aos 17 anos de idade. Então, eu no fundo estava meio que querendo fugir disso. Eu queria explorar outras coisas. Mas acontece que, ao chegar aqui, no momento em que eu me incorporo na comunicação, fatalmente eu acabei sendo levado novamente para a política. Então, fiz assessoria parlamentar de deputados na Assembleia Legislativa, né? Fiz campanhas eleitorais a nível de estado, municipal, né? Em outros municípios do interior do estado do Amazonas. Isso criou na gente aí um conhecimento ainda maior sobre o assunto. Busquei especialização, estudei na ESPM com grandes nomes, como o professor Maianelli, né, que infelizmente também hoje é falecido, a pandemia acabou levando esse grande nome do marketing político. Mas eu tive a sorte de conviver com essas figuras assim fantásticas. Egberto Batista, que é um nome Sim. muito conhecido a nível local também, com quem a gente também aprendeu bastante, enfim. E até hoje, graças a Deus, também serve aí como uma referência, né? E isso fui participando de outros movimentos. Quando chegam as redes sociais também dentro do processo. E as redes sociais, eu costumo dizer que não tem especialista em rede social. Porque no fundo a gente ainda está aprendendo muita coisa ainda sobre essa ciência. Todo dia tem um fato novo, né? Sempre tem. Então assim, quem diz, eu sou especialista em redes sociais, eu acho difícil. Porque o especialista ele dá a entender que tu já dominou muito aquilo lá. E até hoje nós estamos ainda realmente tateando, né? A gente ainda está tentando perceber o poder dessa ferramenta. Né? Mas assim, isso me permitiu alguns cases, por exemplo, fiz parte do Portal do Holanda no instante em que o Portal do Holanda se tornou o portal mais lido do norte do país. Né? E isso vai acontecer no momento em que as redes sociais estão chegando, né? E assim, não foi por questão só de talento, foi do momento certo. Você vai ver que naquela época, assim que o Holanda ele vai entrar nas redes sociais, vai divulgar o conteúdo dele nas redes sociais, o Facebook entregava 100% do seu conteúdo. Sim. 100%.
né? Hoje ela entrega 1%, né? Se você pagar, chega a 10%, e aí o céu é o limite quando você paga impulsionamento. Mas naquela época, também contamos com o fato de que alguns veículos de comunicação torceram o nariz para a internet. Não, são os modos tradicionais, é a TV, é o impresso, e isso meio que abriu uma grande avenida para que novos empreendedores da comunicação pudessem se destacar a nível nacional, inclusive, né? E assim, isso traz um outro grande ensinamento, né? E o ensinamento é que é o seguinte, que no instante em que você acha que realmente alcançou todos os seus objetivos, que você é uma ilha inabalável, na verdade você está muito errado. E você percebe que o desenvolvimento da humanidade, principalmente na comunicação, ela vem evoluindo de uma forma desesperadora. Hoje nós já temos tecnologias como essa questão da inteligência artificial, escrevendo textos de TCC, né, com muita facilidade. Muita facilidade. Né? Você hoje consegue desenvolver notícias, você consegue criar jingle. É possível criar a letra de um jingle hoje por meio de inteligência artificial, entendeu? Então, assim, e com isso a gente vai ficar o quê? Debatendo contra a tecnologia, né? Que foi aquela coisa, não, vamos aqui, a gente precisa se organizar, ou então a gente vai perder os nossos empregos. Na verdade, a gente tem que entender essa tecnologia e ver como a gente pode incorporar ela na nossa vida profissional, né? O profissional que vai se destacar na comunicação nos próximos anos é aquela pessoa que vai entender que a evolução ela é necessária. E o que você precisa ter no seu know-how, além do conhecimento científico, do conhecimento acadêmico, é também essa abertura de usar essas ferramentas para potencializar ainda mais a ciência que você se especializou, sabe? Então, tive essa oportunidade, participei da diretoria de comunicação da Assembleia Legislativa e mais recente aí tive essa chance de assessorar a Prefeitura de Manaus como subsecretário de comunicação, uma experiência muito especial, muito enriquecedora. Querendo ou não, Manaus é uma cidade com mais de 2 milhões de habitantes, problemas todos os dias, né? Aquelas dificuldades todos os dias. Davi, 4 horas da manhã, já está começando a mandar mensagem no grupo de WhatsApp, quem não der bom dia já perdeu o bonde e a gente termina o dia 11 horas da noite. Então, essa pressão toda de uma cidade em movimento, de uma cidade que tem sede de crescer como Manaus, isso cria na gente realmente uma visão muito mais ampla realmente das coisas, né? E eu fico feliz por ter dado esse passo. Foi realmente um passo arriscado, mas é uma mensagem que a gente deixa até para todas as pessoas que estão nos assistindo. Cara, se tem alguma coisa que está movendo teu coração, vai fundo, porque eu acho que Deus está te falando alguma coisa. Ele está te apontando uma direção. E o grande problema da maioria das pessoas é que você para exatamente no primeiro estágio do sucesso, que é aquela em que as pessoas dizem na tua cara, não vai dar certo, é impossível, ninguém nunca conseguiu, não dá, cara, para com isso daí. Elas mangam de você, elas curtem com a tua cara porque você está seguindo aquele sonho. E eu acho que, na verdade, se ele está lá é porque tem um propósito. Se você tiver a fé suficiente, daqui a pouco você vai para a segunda fase, que é o da dúvida. O pessoal vai dizer, será que ele vai conseguir? E a fase final, que é aquela em que está todo mundo te aplaudindo por ter conseguido. Muito bom, olha só, Carauari fica à margem esquerda do Rio Juruá, tem 29 mil habitantes, e o Jack, com essa experiência toda aqui em Manaus, por que quer voltar para Carauari? Pois é, eu acho que, eu acabei de falar sobre a questão do coração, né? Quando o teu coração ele vai te guiando em algumas direções. No fundo, eu acho que o que me levou para fora de Carauari é mais ou menos hoje o que me traz de volta para minha cidade. Sabe? É aquela coisa de você ser um inconformado, de um eterno inconformado, sabe? Eu tive a oportunidade de retornar à minha terra há alguns meses atrás e me deparei com uma realidade muito triste, muito desafiadora, mas muito triste. Vi meus amigos numa condição de derrota total, alguns presos na armadilha das drogas, né, a cidade parada no tempo e, querendo ou não, eu tive a oportunidade de ter outras experiências, né, de ir para fora, de ver como as coisas funcionam, de entender como as coisas funcionam e tive a formação necessária para isso, gosto de gestão pública, me formei em ciência política pela UEA, né, e pude viver essa experiência na prática em diversas oportunidades e chega um determinado instante em que tu olha para aquela realidade e tu entende que se tu não fizesse nada você seria um covarde. É muito semelhante àquela história bíblica em que você recebe um talento e enterra esse talento. Eu acho que aquilo que a gente aprende na vida não deve ser guardado só para você. Não deve ser uma coisa para beneficiar só você. Se o conhecimento que você tem não alcançar outras pessoas, e aqui está aqui um motivo de parabenizar todo o time, né, aqui do podcast, vocês estão compartilhando a energia de vocês, o conhecimento de vocês,
para trazer mensagens como essa para outras pessoas que, por exemplo, talvez se sintam na mesma bolha que eu me senti. Eu estou dizendo, cara, estoura essa bolha aí, tem fé naquilo que Deus está colocando no teu coração, sabe? Então, assim, eu me sentiria realmente um covarde se eu não fizesse algo. E realmente nós começamos a fazer, né? Então, já fizemos algumas ações de combate à fome na cidade, ações para as mães, para os pais de Carauari, né? Estamos desenvolvendo um projeto chamado Anjos do Esporte, em que o Anjo do Esporte, a gente tem uma quadra sintética lá, em que à noite a quadra ela é alugada e as pessoas, no caso, que alugam a quadra, elas ajudam a gente a pagar monitores, instrutores que manhã e tarde dão aula de futebol, de jiu-jitsu, de judô, entendeu? Então é um projeto social que ele se autoalimenta, né? E tem contado realmente com o apoio de várias pessoas, várias figuras públicas que têm realmente colocado à disposição, comerciantes locais, né? Pessoas assim anônimas na cidade que realmente estão contando com isso, porque quando a gente faz uma atividade como essa, de ensinar a juventude, ocupar o tempo delas com algo tão valioso quanto o esporte, nós estamos tirando elas de estarem admirando traficantes. Sim. Nós estamos tirando elas de estar com a mente vazia lá, pensando em coisas ruins, né, e ocupando com uma coisa realmente positiva, né? Então, eu, na verdade, volto para cumprir a promessa que eu estabeleci com meu avô. Meu filho, quando as coisas derem certo, que você vencer, não esqueça de cuidar dos outros. E agora eu estou cuidando dos outros. Bom, com toda essa tua experiência de estratégia de mídia, política, enfim, o que você espera das próximas eleições? Como é que elas vão se comportar diante da mídia social? Olha, nós temos aqui alguns movimentos. Eu até posso te falar que aquilo que acontece nos Estados Unidos se repete aqui no Brasil a cada 10 anos. Tipo assim, acontece uma coisa agora, daqui a 10 anos ou 8 anos, acontece aqui no Brasil, né? E aquilo que acontece no Brasil também acontece a nível local, também com um certo delay, né? E assim, o que a gente percebe é o seguinte: houve um movimento aqui no Amazonas de grandes players políticos, de grandes nomes políticos, que eles acharam que a rede social ela deveria ser única e exclusivamente para você derrubar seus adversários. Subestimaram a rede social? Não, eles usaram de forma errada, sim, entendeu? Para destruir os seus adversários. E assim, num primeiro momento, parece uma coisa realmente inteligente. Não, vamos atacar, né, aquela coisa daquelas publicações e tudo mais, vamos atacar essa galera e tal, não sei o quê. E com isso o que aconteceu? Virou uma espécie de autodestruição aqui no estado do Amazonas. Vários políticos assim que realmente comandavam o estado, que eram inquestionáveis, agora estão assim patinando, tentando voltar àquele nível de poder que eles tinham antigamente. Agora, por quê? Porque acabaram estimulando seus adversários, atacando seus adversários, os adversários reagiram também, e rede social é uma terra sem lei, né? Pelo menos era, né? Uma terra sem lei, e todo mundo se destruiu. É aquela história de que um lançou uma bomba atômica em cima do outro lançou outra, e todo mundo se destruiu. E o que desde muito cedo eu já vinha falando para todo mundo? Veja, rede social é um instrumento. A rede social não é uma ciência, a ciência é a comunicação. Aquela pessoa que se especializa em comunicação, ela está apta para explorar todos esses instrumentos, né? É como um soldado que pode usar um canhão, como pode usar uma faca, né? Então, sim, todas essas são instrumentos, mas existe a ciência da guerra, né? E na comunicação existe a ciência da comunicação. Por isso a gente estimula que as pessoas realmente estudem, né? Explorem, leiam os livros, leiam os clássicos, né? Compreendam melhor a ciência da comunicação para saber como utilizar. Porque, lamentavelmente com isso também, se criou aquela história do cargo do primo, do sobrinho, né? Daquele cara lá que não entendia de comunicação, mas o menino mexia em rede social, mexia Sim. em Facebook. E aí nisso daí, muitas decisões erradas foram tomadas. Então o que nós temos aí nessa próxima eleição? Eu te digo que assim, vai explorar melhor o potencial das redes sociais, não aquele que vai atacar para destruir, mas aquele que vai utilizar isso daí para mostrar realmente o seu potencial. Mostrar aquilo que tu tem de melhor, sabe? Porque a rede social ela tem muito disso, entendeu? A polêmica ela é gostosa da gente ver, a fofoca ela é gostosa da gente ver, mas ela é muito fútil, ela é muito vazia, ela não traz resultados para a pessoa. Então, entre você utilizar a sua energia, os seus investimentos, recursos para atacar adversário,
eu recomendo que, na verdade, os políticos como um todo nessa eleição cuidem de promover a sua imagem, de promover aquilo que elas têm de positivo, o que elas pensam, quais são os seus projetos e tal, porque é o tipo de corrida que você não deve perder energia. É um tiro muito curto. A eleição é um negócio assim que quando você vai ver já acabou, né? E se você perde tempo, e faz parte da estratégia política você fazer os seus adversários perderem tempo também, né, atirando para outros lugares, preocupados com outras coisas enquanto você está indo numa direção, o que eu diria é que nós estamos nesse momento, vivendo um momento em que todo mundo está muito ávido por uma nova visão. A gente, no fundo, está cansado. A gente está cansado de ver o cara espichado no chão, sangrando. A gente está cansado de ver o cara fulano que traiu o cicrano. A gente tá cansado disso. No fundo, todos nós estamos procurando um oásis. A gente está procurando alguma coisa para olhar e acreditar de um futuro realmente, em que todos nós realmente temos uma oportunidade, temos uma chance, sabe? E assim, quem perder tempo fazendo o contrário disso daí, vai perder energia, vai perder tempo e vai perder o grande poder que a comunicação por esses meios tem para oferecer. Para fechar, uma mensagem do Jack para todos que estão nos acompanhando nesse podcast. Olha, eu diria para vocês que assim, nunca é tarde para você começar o seu sonho, sabe? Nunca é tarde para você acreditar no seu potencial. Tinha um personagem na Bíblia que era o Nicodemos, que ele perguntou para Jesus, e aí, é possível alguém, um idoso como eu, começar de novo, né, nascer de novo? E a resposta de Jesus, enfim, foi sim, né? É possível. Então, assim, a gente pensa que não tem mais tempo, não tem mais capacidade de recomeçar os planos, de começar do zero, né? E eu diria para todos o seguinte, é necessário recomeçar. É necessário acreditar, sabe? As coisas que acontecem na nossa vida, de certo ou de errado, elas sempre vão servir de ensinamento. A melhor das coisas é a gente aprender com os erros dos outros. Quando você erra, então você vai sofrer um pouco mais, dói errar, né? Quando você aprende com os outros, a dor já diminui porque você já não passa por aquilo. Mas se você passou, isso não significa que as coisas elas acabaram. Não é a sua cidade, não é a sua realidade econômica, não são as pessoas dizendo ao redor, você não vai conseguir, que devem fazer a sua história. O que deve fazer a sua história realmente é a sua determinação de lutar, é a sua coragem de acreditar realmente no potencial de que existe uma história muito bonita para ser contada e um dia ser repetida aqui nesse podcast. Rede social do Jack. Bom, eu estou no Facebook, Instagram e YouTube, @JackSerafinhaM. E aquela velha história, casa de ferreiro, espeto de pau, apesar de estudar redes sociais, de trabalhar com isso, eu uso muito pouco. Você vai ver que as minhas postagens elas são muito esporádicas, né? Mas eu estou sempre lá, realmente, registrando aí o meu dia a dia, principalmente com a família, né? Que, no fundo, eu acredito que as redes sociais elas vão servir, se durarem bastante, como uma espécie de memorial. E eu gostaria muito que meu filho pudesse, ao acessar, quando ele tiver mais maturidade, acessar a rede social do pai, ele veja o quanto o pai dele amava muito ele e amava a mãe dele também. Que bom, conversei aqui com o Jack Serafim, que tem planos e muitos planos. Você vai acompanhar todo esse bate-papo no nosso podcast Arrocha Manaus. Deixo um grande abraço para todo mundo e a gente se vê por aí. Tá a nossa rede social também para você.